Olá, mente iluminada. Hoje eu vou falar com você sobre a mente do colonizador, daquele que nos massacra e oprime, que está dentro da gente. Como que a gente assume sem perceber uma mentalidade de opressor, de alguém que gera injustiças. Então, isso é muito importante porque nós estamos falando de autoconhecimento e nós estamos falando de como fechar a alimentação disso dentro de nós, o que vai nos tornar um ser humano melhor. E o que isso tem a ver com relacionamentos, casal, trabalho? É porque se você tem um opressor dentro de você, e isso vai gerar danos para sua família de várias maneiras. Por isso que é importante. Quando a gente fala, né, na terapia e no nosso trabalho da mente clara, é justamente isso. A partir do momento que eu olho e não alimento esse opressor dentro de mim, eu tenho essa condição de expansão, de visão, e vou trabalhar não só a saúde do meu corpo, mas a saúde das pessoas à minha volta. E isso tem a ver com a nossa história. Acompanha, porque tem alguns dados interessantes aqui. A mentalidade do colonizador dentro de nós. Quem ensinou você a desprezar o seu próprio povo? Já ouviu essa frase? Brasileiro é preguiçoso, não tem estudo, é despreparado. Ai, porque no Brasil... Você já ouviu isso? Mas você sabe de onde isso vem? Da onde que essa construção vem? Da onde vem essa estrutura? A pergunta que desmonta, quem inventou essa frase? E ela serve para quê? Qual a função dela? Eu vou passar o caso de 3 países para você entender que não é só o Brasil, tá? Porque é estrutural, então outros países com a mesma estrutura cometem o mesmo engano. A Índia, a África do Sul e o Brasil, colonizados e moldados para exportar riqueza, gerar lucro para as metrópoles, gerar lucro para os outros. A Índia. A, a Índia é um caso que a gente fala, né, da Índia como referência espiritual histórica da humanidade. Olha, esse dado mostra bem isso mesmo. Ela tinha 23% do PIB em 1700, era a grande referência mundial. Caiu para 3% em 1950, em relação ao seu papel de sua importância no mundo, sob o domínio britânico. Ou seja, servir ao explorador suga teu sangue. É esse o dado. O Brasil, 5 milhões de escravizados, 40% do tráfico atlântico de escravos, ou seja, saindo da África, 40% dele veio para o Brasil. Na África do Sul, são 46 anos de apartheid institucionalizado, de 1948 a 1994. Não é que não havia antes o problema de preconceito e massacre na África do Sul. Né? O Gandhi começou seu trabalho lá e muito antes, né? 1900 por volta de 1920. Mas o apartheid institucionalizado em 1948 a 1994. 3 economias grandes, 3 dos maiores abismos sociais do planeta. 3 lugares onde se tem as maiores injustiças sociais do planeta. Entende? Então o Brasil se iguala. E aí, a hora que eu olho para a história, você vê que você é resultado dessa história. Assim como na Índia, assim como na África do Sul. O mapa da injustiça, só para você ter uma ideia, não parecer um argumento ideológico. Mesma métrica, mesma fonte. Os 10% mais ricos, 59% da renda fica com os 10% mais ricos. Na Índia, 57%. Quase igual. Na África do Sul é um pouco pior, 65%, que é o caso mais extremo. Mas eles estão no topo do mundo de injustiça social, de concentração de riqueza, de uma estrutura que paga mais para os ricos, cobra menos impostos dos ricos. Na África do Sul, a metade mais pobre fica com 5% da renda. E a raça explica muito, né? Porque na África do Sul, corte por raça, por causa da estrutura que eles tinham criado, é absurda a definição da raça nessa definição de pobreza, sabe? Muito nítido. E o padrão se repete, concentração tem data, rota e sobrenomes coloniais. 3 grandes economias colonizadas e perpetuam essa defasagem social. Então, acabou a colonização, mas a mente ainda está colonizada. E a gente reproduz um sistema de colonizado. Então, no estudo de The Intimate Enemy, o inimigo que está dentro da gente, o colonialismo é um estado mental que sobrevive. O colono vai embora, mas ele deixa um modelo mental de obediência ao sistema que o colono trouxe. A psicologia nomeou o fenômeno mentalidade colonial. É a opressão internalizada, e tem estudos disso.
Eu internalizo o opressor e ajo de acordo com a demanda do opressor, mesmo quando o opressor não está olhando. Os oprimidos dividem o próprio povo entre bons e preguiçosos. Já viu? Esse é preguiçoso. Essa coisa de quebrar o oprimido em pedaços, em classes, em estruturas, é também parte dessa forma de comando, sabe? Ele usa essa condição de desprezo para semear essa condição de controle. E aí nós temos um grande referência mundial. Esquece o que se fala no Brasil sobre ele, porque muita gente nem leu nada dele, nem entende. Vamos pegar o que o mundo fala dele, para esquecer. Freire, no livro Pedagogia do Oprimido, o oprimido hospeda o opressor. Ele traz essa pesquisa psicológica que é da década de 90, 2000, e já ele trazia lá atrás, 1968, com Pedagogia do Oprimido. O oprimido, ele traz para a pedagogia o que a psicologia mostrou depois. O oprimido hospeda o opressor dentro de si. Então, se nós estamos numa... Você entende o que eu quero dizer? Se, como brasileiro, como cidadão da África do Sul, como indiano, eu absorvo isso. Deixa eu contar uma coisa para você que eu vivi na Índia e que me revoltou assim, mas depois eu percebi, né, que nós também fazemos o mesmo. Eu estava participando de um seminário de yoga na Índia e aquela semana tem muita chuva, período de chuvas, e a moça do coco, que nos fornecia o coco para a gente tomar depois das aulas de yoga, não entrava para dentro do local. Ela ficava do lado de fora e pegava uma eternite com 2 pedacinhos de madeira e tentava ficar num cantinho para não tomar chuva forte, que a gente tinha aula. E eu me perguntando, nossa, mas ela está todos os dias aqui, o dono do local, do evento, conhece ela, sabe que ela fornece o coco para todos os alunos, nós estamos falando de 400, 500 alunos, de todo mundo toma coco com ela. Por que não deixa ela ficar aqui na beiradinha do hotel, do local do evento? Por que ela tem que ficar equilibrando na eternite lá, molhando a roupa? Aí eu fui pesquisar, fui conversar. É assim mesmo, porque eles são de castas diferentes e religiões diferentes. Aí eu me revoltei com a Índia, dizendo: o que adianta ficar falando de espiritualidade, todo mundo rezando mantra, todo mundo vestindo malas de prece, e essa apenas deslocar a pessoa de 4 metros, do lado de fora ali da porta para beiradinha ali do lado de dentro. Mas a gente faz igual, tá? Então, o que eu quero colocar é que Freire mostra que isso tem uma pedagogia, né? Mostrou isso através da pedagogia, a cultura do silêncio. A maioria aprende a não nomear a própria realidade. Então, em relação à tua realidade, essas injustiças explícitas, a gente aprende a silenciar. Porque a gente precisa da educação bancária, assim. Recebe o conhecimento que eles querem te dar. A atualização hoje, né, com o poderio financeiro que a gente vê hoje do mercado financeiro no mundo todo, não só no Brasil. Mas é curioso, né, que a gente fala dessas injustiças. O Brasil tem uma das maiores taxas de juros. A taxa de juros é para remunerar o dinheiro. Quem tem dinheiro é o rico. Então, o Brasil é um dos países que melhor remunera os ricos. Né? Então, aí ele traz lá da década de 60, não tinha nem Banco Central ainda, em 68, a questão do educação bancária, que é a educação financeira, mas ele não diz que a educação, como a gente fala, a educação financeira, de aprender a mexer com dinheiro na educação financeira, é uma educação, assim, fica quieto e absorve essa informação, mais essa. Porque essa informação você precisa para trabalhar para mim. Não é uma informação para você analisar a vida e melhorar a tua vida. Aí o desejo introjetado não é libertar-se. É assim, poxa, mas espera aí, eu estou aprendendo de você para ser igual a você. Então, perpetuar esse sistema de opressão, sem olhar para a própria realidade. A elite que herda o chicote. Fanon fez um trabalho muito interessante na Argélia, no livro Os Condenados da Terra. A burguesia nacional ocupa o lugar do colono, sem transformar a estrutura. Então, você tem uma burguesia nacional, você tem uma elite nacional, que é essa, né, que sustenta essa defasagem, e ela faz o papel. A classe intermediária vive a mediação e as comissões para entregar o lucro para o grande capital, para a grande empresa, para o grande colono. Então, o Marx, né, falava da superexploração colonial já, né, nos primeiros escritos dele. Salários pressionados abaixo da subsistência na Índia Britânica. Ele usava a Índia Britânica como exemplo. Né? Sem ruptura, a elite gestora replica o desprezo que aprendeu e a engrenagem se autofecunda. E assim,
sem apontar nesse vídeo exatamente quem ou no Brasil, mas eu quero que você perceba que é parte de um sistema que também acontece em outros lugares, né? Essa elite que suga, que mantém essa defasagem, mas que é estruturada nessa ideia do colonizador, do repasse financeiro. Ao entender esses sistemas e ver isso acontecendo em outros lugares, fica mais fácil entender o que acontece com a gente também. Conscientização, essa palavra é tão importante para o Paulo Freire, e ela tem toda a ver com a tradição budista também, e com a tradição dos estudos da psicologia também. Né? Se a gente for falar em Freud e em Jung, a gente vai ver que a conscientização é uma palavra-chave para o processo de cura. Então, Freire falava de conscientização que converte dor muda em praxis. O impossível revela-se possível. Thich Nhat Hanh fala de interser, de perceber essas interconexões, que é o que a gente está fazendo. A gente a gente é um pouco dessa história. Então você não tem ligações, você é essas ligações. Por isso que eu digo, essa cultura de domínio acaba introjetando na gente. Shantideva diz, né, o grande monástico da Índia, Nalanda, da Universidade Nalanda, a maior universidade budista da história. Toda alegria vem de querer a felicidade dos outros, trocar-se pelo outro, desarmar o ego, se colocar para a elevação de todos. O caminho é nomear o mecanismo, entender essa mecânica, entender que você é parte dessa história, que é a mesma história da África do Sul, que é a mesma história da Índia. Para você sair dessa mentalidade da mídia brasileira, assim, colocada na cabeça. Né, e perceber esse sistema maior. E aí sim começar a se educar para essa liberdade. Porque essa mentalidade opressora vai se manifestar nas suas ações de várias maneiras. Então a revolução começa onde a colônia terminou, na mente. A mentalidade do colonizador não está mais nos portos nem nas minas, ela está na mente. Ainda mais hoje em dia, nesse mundo digital, nesse mundo, né, de conexão via celular, via vídeo. Você percebe como as ferramentas estão no domínio de grandes corporações, o direcionamento que é dado, a gente tem que fazer um processo nosso de sair desse direcionamento e não estou dizendo deixar de usar as ferramentas, mas direcionar as ferramentas para esse processo de libertação nosso, de conscientização nosso, de informação nosso. Ficou profundo o vídeo, não ficou? Mas eu acho que ele nos dá conexões interessantes assim de como perceber as coisas e perceber nosso papel no meio delas. Se você achou legal, se você achou interessante, repassa para outras pessoas. Eu acho que vai trazer insights para muita gente que vai poder fazer a diferença. Tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.